Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Papel de Pão, Teologia Simples para uma Vida Complicada. E hoje o assunto é realmente muito complicado. Nós temos vivido um período, esse último ano, onde os índices de divórcio subiram em todos os lugares do mundo. E por que isso aconteceu, afinal de contas? E esse é um tema que a gente precisa tratar à luz do Evangelho, e por isso hoje eu tenho aqui o meu amigo Jones Fernando, meu amigo Rafael Kobat, e nós estamos aqui para falar sobre esse difícil tema. E a primeira coisa que a gente quer fazer logo é definir o divórcio. E a gente combinou antes aqui que eu ia fazer essa definição, porque eu vou falar menos hoje. Mas olha só, isso é o difícil. Divórcio vai ser difícil, né? A gente tá um pouco hoje. Mas o divórcio é justamente a quebra da aliança. Então, preste atenção. Quando um casal, um homem ou mulher, se juntam, e a gente falou na semana passada, no nosso último encontro, que o selo dessa aliança é justamente o relacionamento sexual, então eles cumprem ou eles se comprometem em aliança um com o outro. Então, o divórcio acontece a partir do momento que há uma quebra dessa aliança, a partir do momento que essa aliança é desfeita. A aliança é essa que é feita no padrão de Deus, que ela deve ser vivida no padrão de Deus, então ela só pode ser considerada rompida também a partir do padrão de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Então, Rafa, ajuda a gente a entender aí, então, o que é esse quebrar a aliança? O que é quando a gente vive essa relação e culmina, infelizmente, no divórcio? Bom, Vini, a aliança, ela está ligada à unidade completa de um corpo ao outro. Deus vai falar sobre essa questão lá em Mateus, quando ele cita Gênesis, falando que o homem deixaria a casa do seu pai e de sua mãe e se uniria à sua mulher. Então, a aliança está ligada exatamente a essa unidade completa, que começa no sexo, né? Começa na relação sexual, que desenvolve na vida, na presença e na parceria um com o outro, um fazendo companhia um para o outro durante a vida. Eu falo isso bastante para as minhas meninas, né, para as minhas filhas. Vocês vão embora, eu fico com a sua mãe para o resto da vida. Filho não é para sempre, esposa é. Né? Então, essa companhia, essa presença do lado durante toda a vida, né? E a questão da proteção. E aí, no caso do homem, essa proteção em relação à mulher, esse cuidado em relação à mulher, e se a gente for trabalhar a questão feminina, que a Bíblia não trata com muita clareza, mas mais a questão masculina, mas se for tratar a questão feminina, a questão da mulher está dedicada ao casamento, assim como o marido deve estar dedicado ao casamento. Né? Isso Paulo vai falar em 1 Coríntios, que aquele que se casa cuide do mundo, mas e não deixa as coisas de Deus e cuide das coisas do mundo para cuidar da sua esposa ou do seu esposo. Tá? Então, a aliança seria isso. Essa união completa de corpos, mente e alma. Então, nós estamos falando dessa junção. E tudo aquilo que desfaz essa junção, que quebra esse pacto, que quebra, como diz a Bíblia, a NVI, em certa circunstância, essa promessa de fidelidade, né, tudo que faz isso, você quebra o casamento, você quebra a aliança. E o que é, então, Jones, esse quebrar a aliança? Boa pergunta. Vamos lá, vamos caminhar. O Rafa definiu bem que o casamento é essa fusão interpessoal entre duas pessoas. Então, o quebrar dessa aliança no divórcio é quando que se pode divorciar, né? Quando que a Bíblia autoriza um e o outro cuidar da sua vida, até que a morte vos separe, não é assim? Então, até a morte você está em um relacionamento de aliança. Então, o divórcio é declarar em vida que o outro morreu. Por isso pesado, que é muito forte, é pesado. E esse é um tema difícil, né? Porque hoje em dia os relacionamentos eles são descartáveis e esse é um problema muito sério. Né? Antigamente, se nós tivéssemos uma coisa, um instrumento, um carrinho de brinquedo, quebrasse, a gente ia lá e consertava, não era verdade? Hoje em dia não, hoje a gente joga fora e compra outro. Os relacionamentos se tornaram assim. Essa fala do Rafa, por exemplo, é uma fala que você não escuta muito. As pessoas vão dizer, filho é para sempre, marido você troca.
Não é assim que a gente escuta? Mãe é para sempre, esposa você troca. E não o contrário. Então, você vê que os relacionamentos se tornaram descartáveis. E por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com este tema. Muito cuidado mesmo. Mas vamos lá, eu quero saber o que é a tal da quebra da aliança. Vocês estão me enrolando aí, me enrolando. O que é quebrar a aliança à luz do evangelho? Porque é o seguinte, tem gente que acha que se a mulher anda feia é quebrar aliança. Tem gente que acha que se a mulher não usa o perfume X é quebrar aliança. Tem gente que acha que se o homem usa o cartão de crédito demais é quebrar aliança. E o que é quebrar aliança à luz do evangelho, então? O que é você não viver nesse, como é que é? Promessa de fidelidade. Gostei desse termo. Nessa promessa de fidelidade. E aí, quem quer faar? Deixa eu começar, depois o Rafa vai falar amplamente. Eu acho que eu vou voltar numa pergunta anterior, que é quando que se pode divorciar? A Bíblia permite, né? Que aí a gente entende o que é a quebra da aliança. As Escrituras Sagradas falam de duas causas legítimas do divórcio, apesar de serem legítimas, não eram para ser, por causa da dureza do coração do homem. E as duas causas, uma está em Mateus 19, que o Rafael citou, que Jesus diz que é no caso do adultério, ou seja, quando a relação matrimonial ela é adulterada, quando há a infidelidade conjugal. Vou deixar para o Rafa depois falar um pouco mais sobre isso. E o segundo caso é o abandono por parte do incrédulo, que está lá em 1 Coríntios 7, que a nossa confissão de fé, de Westminster, que tem um capítulo trabalhando casamento e divórcio, chama de deserção obstinada, que é quando o incrédulo decide abandonar. E aí Paulo, ele deixa claro no texto de 1 Coríntios 7 que a parte crédula, cristã, está livre, porque Deus chamou para a liberdade, para não ficar preocupado com isso. Então, fique livre. Esse era o caso de pessoas que haviam se convertido ao evangelho, e o seu marido não, ou a sua esposa não, e Paulo diz, não se separem, continuem casados, mas se o incrédulo quiser se separar, vocês ficam livres. Eu costumo aplicar isso também a uma questãozinha que acontece muito, e eu acho que esse texto é aplicado, que é a questão da violência doméstica, porque se o cônjuge, no caso, normalmente é o marido, agride a esposa, isso já configura uma deserção obstinada, porque o marido, primeiro, para agredir, é incrédulo. Se agride sem arrependimento e não quer mudar e continua com essa postura, é de fato incrédulo, tem que ser declarado incrédulo, inclusive pela igreja, pela liderança da igreja. E nesse caso, configura, sim, apesar daquela possessão demoníaca do marido de dizer que é propriedade dele a esposa, mas isso configura, sim, numa deserção, num abandono emocional, físico. E a Bíblia nos orienta, claro, a tratar as esposas com dignidade, como 1 Pedro 3. Então, nunca nas Escrituras Sagradas a violência doméstica vai ser ratificada, vai ser elogiada. Pedro nos mostra isso, que aquele que trata com amargura a esposa, Deus nem escuta a sua oração. Imagina a violência doméstica. Né? Então, legal. É isso. Eu acho que isso que você falou, Jones, é muito importante, porque existem mulheres e homens também, porque hoje a gente não vive uma realidade onde só mulheres, só homens fazem isso, em que as pessoas sofrem uma forte violência física e também emocional, uma forte violência física e emocional. E aí é importante você dizer isso, ou seja, será que a gente tem que estar debaixo desse jugo e é isso mesmo, acabou, tem que aguentar? Rafa, desenvolve esse negócio aí para nós, e também explana aí para nós o que seria essa quebra da aliança, né? Se você concorda com o Jones, claro, né? Às vezes você não concorda, não sei. Eu concordo, mas acrescentaria mais uma situação legítima, que ele, na verdade, incluiu dentro da deserção, do abandono, que é a questão da violência doméstica. Eu separaria a violência doméstica, mas, na verdade, colocaria a violência doméstica dentro de um aspecto daquilo que é o repúdio. Né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra repúdio, o que significa isso. Manda ver. Que, para mim, é isso que define a quebra da aliança, o repúdio. Você tem um corpo só. Uma dessas partes, um corpo formado de duas partes, uma dessas partes repudia a outra. E aí, nesse repúdio, você tem 3 manifestações.
na minha interpretação, na minha visão das escrituras, é a violência doméstica, é o adultério e o abandono do lar, né, que é essa desistência, né, que a confissão de fé fala tanto. Então, falando um pouco sobre isso, para a gente entender melhor a Bíblia, o que a Bíblia fala, seria interessante a gente falar um pouco do contexto, tá? O contexto bíblico é um contexto de um mundo onde o homem tinha domínio sobre a mulher de forma quase absoluta. Então, toda vez que você fala de repúdio na Bíblia, toda vez que você lê na Bíblia sobre repúdio, você está falando do homem repudiando a mulher. Então, quando o divórcio vem na Bíblia como exceção, Deus odeia o divórcio, Cristo não admite o divórcio também, mas o divórcio vem como exceção para a proteção da mulher. Então, a Bíblia tem como dispositivo de proteger a mulher o divórcio, mas o divórcio não é permitido por Deus, porque o ideal era o homem entender o seu papel dentro do casamento. Vindo para a nossa época, chegando na nossa época, isso muda um pouco, por conta da liberdade sexual que se instalou no século XX, os problemas que o homem tinha dentro do casamento ao repudiar sua mulher, também agora a mulher tem em relação ao homem. Então, tudo aquilo que o homem fazia em relação à mulher, agora a mulher também faz em relação ao homem. Então, não é mais só conselhos ou não é mais só ordenanças em relação ao homem, mas também à mulher. Isso é importante colocar, né? Porque senão vai parecer que a gente só está defendendo a causa feminina, mas também nós estamos defendendo a causa masculina, que também no tempo de hoje, quando a mulher repudia o homem. Então, eu diria que é a causa do casamento, né, Rafa? Sim. A causa do casamento, é a causa da aliança do casamento. Né? Perfeito. Melhor. Se a ação vem do homem ou se vem da mulher. A sua palavra foi melhor do que a minha. Eu só coloco isso porque quando a gente vai para as escrituras, a tendência é falar da queda do homem e não falar da queda da mulher também. Mas o problema aí é o casamento. Então, não estou falando de homem e mulher, os dois funcionando bem para um casamento funcionar bem. Então, essa que é a ideia bíblica. Como o problema contextual daquela época era mais o homem, então ela é mais dirigida para o homem. Entendi. Então, é só essa questão. E aí eu colocaria 3 elementos, como eu falei anteriormente, eu vou só relembrar aqui, 3 elementos essenciais para que essa relação entre homem e mulher funcionem bem. O primeiro é a questão da proteção ou cuidado um com o outro. O segundo é a fidelidade sexual. É essa ideia de um homem e uma mulher estarem unidos com o seu próprio corpo. A ideia da fidelidade sexual. E terceiro, a companhia e a parceria até o final da vida. Vocês vão estar juntos até que a morte os separe. Então, são esses 3 elementos que se manifestam em alguns textos bíblicos. O primeiro que eu gostaria de citar aqui é Malaquias, capítulo 2, do verso 13 ao 16. Eu vou ler rapidinho aqui, só para que a gente tenha essa ideia clara do texto. Por que Deus está irado contra o povo? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. Aliança, a mesma palavra aqui, da aliança de Deus com o povo, aliança da mulher com o homem, do homem com a mulher. Não fez o Senhor mesmo, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. O verso 15 é depois lembrado por Paulo em Efésios, dizendo que ninguém maltrata o próprio corpo. Então, aqui o verso 15 está falando exatamente isso. Cuidem de vós mesmos. E o que significa isso? Cuidem da sua esposa. Se você não cuida da sua esposa, você não cuida do seu próprio corpo. Porque vocês são um só. Vocês são um só, exatamente. E aí, é dessa aliança que Malaquias está falando, que Deus está falando para Malaquias. E aí vem o verso... Rafa, eu acho que isso aí que você destacou é muito interessante. Nós vivemos numa sociedade extremamente individualista, onde nós ouvimos que o casal precisa ter o seu espaço, precisa ter a sua privacidade, precisa ter a sua individualidade. E me parece que o que você está lendo aí, em Malaquias, a visão de Deus sobre o casamento, e Deus está irado com, justamente nesse caso, o homem, porque ele estava sendo infiel com a mulher da sua mocidade,
Me parece que Deus não observa como a gente tem falado hoje, ou seja, parece que Deus não está olhando o casamento de maneira como duas partes privadas que se unem em determinado momento, mas parece que Deus está olhando duas individualidades que se tornaram um só. Eu estou certo em afirmar essa linguagem? Perfeito. A vida privada de um casal é homem e mulher. Não tem separação. Então, esse negócio de ter meu espaço, meu tempo, não existe isso. Meus desejos, minha vontade. O desejo tem que ser dos dois, os sonhos tem que ser, o desejo tem que ser dos dois, o sonho tem que ser dos dois, a vida íntima tem que ser dos dois. É essa a ideia. E é por isso que a deslealdade está quando um repudia o outro para viver sua própria vida. Você quer a solução dos casamentos? É um pensar no outro, como seu próprio corpo. E hoje a gente vive muito isso, né? Tem muito cara que está casando aí e está querendo viver a vida de solteiro do mesmo jeito. Eu me lembro de uma vez que um cara virou para mim e falou assim, pastor, eu vou jogar a bola, minha mulher quer que eu fique falando para ela que hora que eu fui, que hora que eu volto. Eu falei, mas é isso mesmo? Você achou que ela queria fazer o quê? Ué, mas você casou, amigão. Mas você tem que prestar conta agora. Parece que o Jones quer dar um pitaco nesse negócio aí. Eu quero dar um pitaco, é porque isso não é só um problema no casamento, mas um problema dos ditos convertidos da nossa época. Porque as pessoas querem ser crentes, mas querem continuar na filosofia. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. E se você é um crente, a vida não é sua, você não faz o que você quiser. Se você é um crente, a vida é de Cristo e você faz o que Cristo quer. E ponto final. Inclusive no casamento. Inclusive no casamento. A Bíblia tem uma palavra para isso que vocês estão falando. Berit. É o corte. É a aliança. Eu fui morto e agora vivo para Cristo. Da mesma forma do casamento. Eu fui morto, agora eu vivo para minha esposa. Nossa, fala isso não, Rafa, os caras vão desesperar. Como eu falo, não sou eu que estou falando. Mas continua o texto, Rafa. Tem uma parte dessa aí. Vai dessa. O verso 16. Olha o verso 16, isso aqui é importante. E aí ele fala dessa deslealdade, né, da mulher com a mocidade, e vem o verso 16, que vai explicar o que Deus está vendo, a partir de Malaquias, que é infidelidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Por isso que eu sempre trago a palavra repúdio para falar do divórcio. Para mim é a palavra central. Ele odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Olha o que ele diz. Ele odeia aquele que cobre de violência as suas vestes, ou que veste de violência, se veste de violência no seu dia a dia. E aí ele diz, cuidem de vós mesmos. Se você volta no versículo 15, o que é cuidar de vós mesmos? Cuidar do seu cônjuge. Então, ou seja, esse cara estava batendo na esposa. Estava batendo na esposa. Ele está falando de violência doméstica aqui. No dia a dia dele, ele espancava a sua esposa, era infiel com a sua esposa, e isso demonstrava que ele vestia a violência dia a dia, maltratando o próprio corpo. E Deus está falando, eu odeio você por causa disso. Exatamente. Ou seja, o repúdio é algo que Deus odeia, não permite e não admite. Mas por causa da mulher, aí entra Mateus, lá que Jones falou, e por causa daqueles que sofrem esse repúdio, agora falando do nosso contexto atual, Deus abre exceção. Deus abre exceção. Uma exceção que deve ser a última coisa a ser tentada. É o último recurso. É o divórcio. Porque a palavra sempre será de graça e de perdão. Mas para tudo tem um limite. Para tudo da dureza, né? Como Jesus diz, a dureza do coração. Então, o que é um coração duro, né? É porque não deu mais. Exatamente. Tentou bateu. A conciliação, não deu mais. Então, por causa da dureza do coração que Moisés permitiu o divórcio, Jesus, então, concede a causa legítima, o adulterar a aliança. Aí tem que tomar cuidado com a banalização, porque era exatamente isso que os fariseus estavam fazendo em relação à lei. Uhum. Eles estavam banalizando demais a questão do divórcio, e por isso a pergunta para Jesus, para colocar em saia justa. Sim. E aí Jesus diz, olha, isso não é permitido, mas por causa da dureza do coração, né, em relação à infidelidade sexual, que aí eu acho que
é uma referência ao repúdio, né, dentro desses 3 aspectos que eu considero: violência doméstica, infidelidade sexual e abandono de lar. Esses 3 casos são os casos que aqui, por exemplo, o meu conselho avalia a necessidade ou não de divórcio, se isso deve ser disciplinado ou não. Deixa eu só destacar algumas coisas aqui para as pessoas que estão nos ouvindo ficar claro na mente delas. Então, olha só, meu irmão, o que nós estamos dizendo aqui à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. O divórcio não é uma opção para Deus. Isso precisa ficar claro no seu coração. Deus nunca aprovou o divórcio. Nunca foi algo que fez parte do desejo, do coração de Deus. Agora, Deus suportou o divórcio. E por que ele suportou o divórcio? Por causa da maldade do coração humano. Por causa de homens que não cumpriam o seu papel de marido, sendo infiel, espancando a sua esposa. Por causa de mulheres que abandonavam seus lares. Porque 2 partes se juntaram para ser um, mas preferiram ser 2. Não cumprindo, então, a aliança e o compromisso de fidelidade que eles fizeram um para com o outro. Mas lembre-se do que nós estamos dizendo aqui. Divórcio não é opção. A opção é perdão, a opção é graça. O divórcio é uma consequência de um coração maldoso que não é disposto ao arrependimento. Então, é só para deixar claro, porque às vezes a pessoa começa... Hoje em dia a gente vive num momento, Jones, que é o seguinte: o cara está começando a anotar a lista aqui, está perguntando, então agora eu já posso separar da mulher, porque aqui, ó, item 1, item 2, ela já fez aqui, então agora eu já posso chegar no pastor e falar: pastor, ouvi um podcast lá de 3 pastores e eu posso separar da minha esposa. Não. Você não pode separar da sua esposa. Não há uma permissão de Deus nesse sentido. Há um suportar. Então é uma coisa diferente. É isso mesmo, Jones? Sim. Eu poderia utilizar o termo permissão, né, no caso, por causa da dureza do coração, mas sempre entendendo o que é por causa da dureza, né? Mesmo se for legítimo, vamos pensar assim, né? O camarada ou a mulher divorciou porque... a outra parte, o cônjuge adulterou, traiu ela, ou traiu ele. É uma causa legítima. Mas mesmo numa causa legítima, é uma morte, né? E por quê? Deixa eu tentar explicar isso, só entendendo o que o casamento tem como objetivo, e por que Deus odeia. Olha que termo forte, né? Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque o casamento, ele é construído para apontar para o relacionamento de Deus com seu povo. E Deus não quebra a aliança em hipótese alguma. Então, sim, nós somos pecadores, nós pecamos e quebramos a aliança constantemente contra Deus. Mas Deus não se divorcia de nós. Ao contrário, Deus vai atrás de nós. Deus provê o perdão através da morte do seu filho. O grande exemplo disso é Oséias, que casou com uma mulher adúltera. E Deus diz: vai atrás da sua esposa, que estava com seus amantes, e ele foi atrás e teve que comprar ela, pagar um preço para os amantes para ter a sua esposa de volta. E isso, claro, ilustrando que Deus vai atrás do seu povo, mesmo que seja infiel, mesmo que seja adúltero, e redime o seu povo para ser noiva pura e santa para o seu filho amado. Então, essa é a ideia. Então, porque Deus não quebra a sua aliança, e porque o casamento é feito para apontar esse relacionamento, é por isso que Deus odeia. Mas, de fato, a gente tem que entender, né? Mesmo em causa legítima, um divórcio é algo que acontece por causa da dureza do coração. E não tem como passar sem pesar, sem tristeza no coração, por não ter conseguido ficar naquele relacionamento de aliança sem quebrá-lo, sem adulterá-lo. Legal. Tem um exemplo, Vini, que a gente até comentou, nessa lista que as pessoas fazem. Às vezes alguém está anotando lá: meu cônjuge tem dívida no cartão de crédito e está endividado e não consegue cuidar de mim. Se ele não consegue me proteger e cuidar de mim, então ele quebrou a aliança e eu posso me separar dele. Isso é uma violência, né? Às vezes as pessoas consideram assim. Até porque a questão financeira é um dos maiores motivos, se não o maior motivo de separação. Eu acho que até mais do que adultério. Meu irmão, isso não é motivo para separação.
tá? Eu gosto de colocar bem claro essas 3 questões, e são 3 questões que dependem realmente de prova material, vamos dizer assim, de demonstração de que isso está acontecendo. Dívida, você senta, conversa os dois e resolve. O que eu vejo é que há um limite que a gente consegue distinguir muito bem onde não há mais como voltar. A dureza de coração é vista e não tem como mais resolver. Tá? Eu coloquei a dívida aqui como exemplo, mas foi só um exemplo, tem inúmeros outros. Tá? É claro que a dívida pode se tornar uma violência, mas isso depende muito da circunstância. E aí cada caso precisa ser analisado. O único caminho que nós, pastores, a igreja e o crente em Cristo Jesus tem que buscar, é o único caminho que tem que ser buscado, é o caminho da reconciliação, é o caminho da restauração. Se esse caminho não for possível, aí a gente pensa na questão, na hipótese do divórcio. E geralmente, só para encerrar, Vini, geralmente isso é para proteger um dos lados. É para proteger. E aí é onde eu quero chegar agora, Rafa, olha só. Imaginemos a seguinte cena, imaginemos que uma esposa chega para você como pastor, talvez você já tenha até vivido essa cena, e fala assim, pastor, eu tenho convicção, provas, e já aconteceu mais de uma vez, ou vamos pôr um número aqui, meu marido já é a 5ª vez que ele me trai, e agora pela 6ª vez eu peguei com uma mulher na nossa cama, na nossa casa, e aí ele sempre diz que vai mudar e não muda, mas eu nunca vejo uma verdadeira vontade desse meu marido viver no evangelho, e eu não suporto mais, e eu quero me separar. E aí? Esse é que é o limite? 5ª vez? Você pegou pesado, hein? Ô Vini, deixa eu comentar, deixa eu ajudar. Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Se nós entendermos, segundo o Evangelho de Jesus, a questão do perdão, Jesus ele até fala 70 vezes 7 você perdoar o faltoso. O divórcio é uma falta, ou o divórcio não, ou melhor, o adultério é uma falta de alguém contra você. Mas não é esse o ponto aqui que eu estou querendo dizer, não é 70 vezes 7. Claro que essa pessoa, diante do Senhor, ela vai ter entendimento daquilo que ela consegue. E se ela falar, olha, eu quero perdoar, eu quero ainda lutar pelo meu casamento, diante, claro, do arrependimento do faltoso, amém, glória a Deus. Agora, se ela não conseguir, mais uma vez, existe uma causa legítima, né, o adultério. Uhum. E assim, apesar de que é com pesar que ela vai sair, voltando naquela minha fala anteriormente, ninguém sai do divórcio a não ser ou ninguém passa pelo divórcio a não ser com pesar. Apesar que ela vai ter esse pesar ao passar pelo divórcio, mas ela não pode se sentir culpada necessariamente com isso, porque ela não é a faltosa. Então, nesse caso, houve uma causa legítima, ela não está em pecado por preferir o divórcio, e ela está preferindo o divórcio, às vezes para se proteger, às vezes para proteger a sua família, às vezes por entender que não deu, né? E Deus entende a nossa fraqueza. Até porque na 5ª vez, né, Jones, ela já perdoou já. Sim. Ela perdoou ele pelo menos 4 vezes, e nessa 5ª vez, essa opção se mostrou possível e legítima 4 vezes já para ela. E essa opção é legítima não é elemento condicional aí, né, Rafa? Porque existe o elemento do verdadeiro arrependimento. Sim, né? Claro. Assim, eu estou dando um exemplo aqui, esdrúxulo até, exagerado, mas para mostrar isso, que às vezes o faltoso, a parte culpada, não se arrepende verdadeiramente, né? Uhum. E aí, me parece, a percepção que eu tenho é que quando a parte culpada não se arrepende verdadeiramente, esse é o limite. Esse é o momento em que a parte inocente deve dizer assim, não, então, peraí, eu também não vou viver essa relação que não é a relação que Deus quer para mim. Nós falamos isso em um episódio, né? Eu acho que a gente foi bem claro, até a gente pode colocar aqui o link para que vocês possam ver. A gente falou nesse episódio, o perdão ele é condicional. O perdão ele não é incondicional. Você não tem que perdoar a pessoa se a pessoa não se arrependeu.
Então, o cara tá lá traindo, ele não se arrepende disso, ele demonstra isso claramente, ele é contumaz no seu erro. Bom, ele não se arrependeu, então não tem que perdoar. E por isso eu tenho condição de divorciar sem a culpa, é que o Jones colocou. Sem estar culpado. Uma última percepção aqui, porque nosso tempo já está chegando no nosso fim aqui, e eu vou pedir para vocês serem objetivos na resposta. A pessoa divorciou, ela já acabou, já tem tempo, tá tudo certo. Essa pessoa pode viver o evangelho agora? Ela pode casar novamente? Ela pode viver um casamento à luz do evangelho? Isso é possível? Isso não é possível? Jesus fala que se casar de novo vai ser adultério. E aí, como é que é esse negócio? Olha, primeiramente a gente precisa compreender a dimensão da graça, né? O divórcio não é o pecado que não tem perdão, não é a blasfêmia do Espírito Santo. Então, as pessoas que divorciaram sem causa legítima, né, o faltoso por causa do divórcio, ele consegue perdão, entendendo que foi a dureza do seu coração que levou ao divórcio, entendendo que é necessário arrependimento e fé, arrependimento, que é o reconhecimento do pecado, e fé, que é a crença verdadeira que Jesus redime todos os nossos pecados, ele recebe perdão, sim. E existe vida depois do divórcio. Agora, claro, a pergunta se ele pode casar novamente, o ideal, se divorciou sem causa legítima, é que não casasse, porque ele estaria, a partir daí, numa relação adulterada. Mas nós entendemos que dificilmente, na nossa época, que idolatra o romantismo, alguém que divorciou e sendo novo vai ficar sem casar, né? Dificilmente, infelizmente, né? Deus nos ensinou isso, ficar sem casar, para aproveitar para viver para o evangelho e para a glória de Deus. Mas hoje em dia é difícil, né? As pessoas, elas idolatram de fato o amor. Então, eu acredito que o mesmo sentimento deve estar no coração. Eu estou falando de alguém que divorciou sem causa legítima. Quem divorciou por causa legítima está desobrigado, pode casar, tá, tranquilamente. Agora, sem causa legítima, ao contrair núpcias, também com sentimento de arrependimento, entendendo que ele contraiu núpcias por não conseguir obedecer e seguir o ensinamento de Jesus, para ficar solteiro, e crendo também que até nisso Jesus redime. E aí, Rafa? Eu vou na mesma linha do Jones, e citando, inclusive, o texto que ele acabou de citar, né, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo dá o motivo do casamento, né, um dos motivos do casamento, que a gente precisa casar por causa da impureza do nosso coração. Porque se a gente não casar, a gente vai ter relação sexual fora do casamento, e isso não pode acontecer. Né? Então, nesse sentido, uma pessoa divorciada, se ela tem o fogo sobre ela, né, como diz lá em Paulo, se ela está abrasada, é melhor que se case. É melhor que se case do que se cometa outro pecado. Mas a vocação dessa pessoa, como o Jones colocou e esclareceu, quem divorciou sem legitimidade, divorciou de forma incorreta. Quem divorciou que busca a vocação de servir a Deus. Que busca a vocação de servir a Deus de forma celibatária. Não tem problema nenhum nisso, na verdade, isso é bênção de Deus. Agora, se é impossível, se o negócio está quente, está fervendo, né? Então case, que aí você vai poder cantar a música do Erasmo sem problema. A música que pode vir quente que eu estou fervendo. Isso só pode no casamento. Assista o episódio anterior. Sobre isso, eu queria dizer o seguinte: a graça de Deus é extraordinariamente maravilhosa sobre nós. Porque até algo que Deus odeia, abomina, que é o divórcio, ainda assim existe graça. Agora, lembre-se de um elemento que já foi colocado aqui: é necessário o arrependimento, o profundo arrependimento. Não brinque de Fábio Júnior e de Gretchen, para usar dois exemplos famosos na nossa sociedade, né? Que vai trocando de roupa, vai casando, vai não sei o quê, e tá. Não é assim que funciona. Isso precisa ser gerado no seu coração como um compromisso sério, como o Jones já colocou aqui, há uma representatividade da relação de Deus com a sua igreja. Então isso é lindo demais, Gente, então vamos lá, últimas palavras. Qual recado você daria aí, Jones?
Some. Ai, eu tô no Fábio Júnior e da Gretchen aqui. Deixa eu falar. Entenda uma coisa, né? O grande problema, às vezes, que gera o divórcio é a expectativa frustrada no casamento. Porque as pessoas, elas entram no casamento tentando saciar o seu coração no casamento. E esse é um grande problema, porque o seu coração só pode ser saciado em Deus. Se você entende isso, coloca a sua expectativa em Deus, entende que você casou com uma pessoa pecadora, o seu casamento vai ser diferente. E ao invés de você ficar pensando em divórcio, sai de um, entra no outro, relacionamentos descartáveis, inconstância, mudança, tá ruim, vamos mudar, até 7, 10 casamentos, coração insaciável, falta água da vida. Então busque o Senhor e entenda isso, existe restauração para o seu casamento. Não pense em sair do seu casamento antes de buscar. Converse com o seu pastor. As pessoas, eu já recebi ligação assim, pastor, tô indo embora, não aguento mais. Eu disse, mas como assim? Vocês estavam ruins? Já tá saindo? Calma aí, por que não buscou antes? Por que não veio conversar antes? Entenderam? Então conversa com o pastor, vá buscar ajuda. Não existe casamento tão ruim que não possa melhorar. Verdade. Minha palavra vai nisso, não considere a opção do divórcio. Essa opção não existe. Então, o casamento está em crise? Vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda. Seu casamento, ele faz parte de uma comunidade. Essa comunidade tem que cuidar do seu casamento, te ajudar com seus filhos. Essa comunidade faz parte de uma sociedade que precisa do seu casamento. Tá? Então, não considere o divórcio como opção. Mas se por acaso isso acontecer, que seja o último recurso, que você tenha passado por todo o processo de aconselhamento, de tentativa de restauração, o divórcio não é a primeira opção, e nunca será, nunca será. Legal. Eu queria finalizar dizendo o seguinte, ouça a voz do Supremo Pastor, Jesus Cristo. Eu achei muito interessante, entre tudo que nós falamos aqui hoje, a ideia de que se você realmente professa a sua fé em Cristo, significa que você é quem Cristo quer que você seja, e não exatamente quem você quer ser. Então, seja o marido que Deus quer que você seja a esposa que Deus quer que você seja, tome decisões que Deus quer que você tome, caminhe em direções que Deus quer que você caminhe, não viva a individualidade do seu ser, mas viva completamente em retidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoal, bom demais, assunto difícil, mas eu acho que a gente, de maneira simples, mas ao mesmo tempo de maneira muito profunda, tratamos desse assunto. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado, até a próxima e tchau!